Vidas cuidando de vidas. Reportagens, entrevistas, dicas de saúde, orientação de tratamento e prevenção ao câncer. Assista nas redes sociais e compartilhe. Vidas cuidando de vidas. Um programa do Hospital da FAP. Começa mais um programa Vidas Cuidando de Vidas. Um programa do Hospital da FAP de Campina Grande. Nos acompanhe através das redes sociais, através do @Hospital da FAP, @Hospital da FAP, no Instagram, no YouTube e também no Facebook. Estamos no mês de fevereiro, é o chamado Fevereiro Laranja. Sejam todas e todos bem-vindos. No programa de hoje teremos informações importantes sobre a quimioterapia. Para isso, a gente vai conversar com a médica doutora Isley Virgínio. Não perca daqui a pouco no nosso Vidas Cuidando de Vidas. Outro assunto muito importante no programa de hoje é a leucemia. Para isso, a gente conversa daqui a pouquinho com o hematologista Dr. Igor Baracuí. E claro, no programa de hoje também tem um quadro Você no Vidas Cuidando de Vidas. O programa está começando. Vamos lá, para começar o programa de hoje, o quadro Você no Vidas Cuidando de Vidas. Você pega o telefone na horizontal e grava o seu depoimento e manda aqui para a produção. Claro, você vai aparecer no quadro Vidas Cuidando de Vidas. Vamos aos participantes de hoje. Bem, gente, em 2017 eu constatei alguma coisa diferente. Eu fiquei muito apavorada. Fui no outro dia, logo cedinho, para a doutora Cristiane. Então a doutora Cristiane pediu logo a biópsia e disse que eu estava com câncer de mama. Aí ela mandou que eu fosse no hospital da FAP para me inscrever lá na salinha que tem Mulheres do Peito. Porque lá a gente, na salinha do peito, a gente é muito bem recebida. Depois, com pouco tempo, eu fiz a cirurgia, com menos de 2 meses, eu fiz a minha cirurgia. Quando olhou meus exames, aí disse, não precisa fazer a quimioterapia. Depois, ela mandou que eu fosse para o Dr. Rogério. Chegando lá, eu fiz 30 sessões de radioterapia. Então, lá no Hospital da FAP, eu só tenho primeiramente agradecer a Deus e a Nossa Senhora e depois a todos que até hoje me recebem de braços abertos lá no Hospital da FAP. Olá, meu nome é William, tenho 24 anos, sou de Monteiro, Paraíba. Aos 22 anos, minha vida mudou completamente quando fui diagnosticado com linfoma de Hodgkin clássico em estágio 4. Mediante o agravamento da doença, tive lesão medular, lesões pulmonares, trombose e perdi totalmente o movimento das pernas. Devido a isso, alguns profissionais da região me certificaram que eu teria apenas alguns dias de vida. Porém, tudo isso mudou em dezembro de 2018, quando eu dei entrada na FAP. A FAP me proporcionou profissionais totalmente capacitados, que fizeram mudar a percepção sobre essa doença que eu ainda não conhecia. Lá, eu vivi meus piores e melhores dias. Realizei 8 quimioterapias, 10 radioterapias, 8 imunoterapias. Hoje, estou em totalmente remissão da doença. E a palavra que fica é gratidão a esses anjos. Sem eles, eu não teria conseguido. Obrigado. Obrigado a todos. Não deixem de mandar os seus vídeos contando um pouco da sua história ou a história de alguém da sua família com o nosso Hospital da FAP. O assunto agora do programa é leucemia. Vamos conversar com o médico hematologista Dr. Igor Baracuí. Acompanhem agora. Olá a todos vocês que estão assistindo o programa Vida Cuidando de Vidas. O assunto de hoje será sobre a campanha Fevereiro Laranja, Leucemias. Então, o que são leucemias? Leucemia é um nome genérico que engloba um grupo de doenças. Essas doenças elas são classificadas de acordo com o tempo de duração entre leucemias agudas e leucemias crônicas e sobre o tipo celular envolvido no processo de leucemia, que pode ser leucemia mieloide ou leucemia linfóide, de acordo com o tipo celular. O que é leucemia propriamente dita? A leucemia é uma doença neoplásica, é um câncer que envolve células da medula óssea ou do sangue.
essa leucemia ela pode surgir tanto dentro da medula óssea quanto nos linfonodos, que a gente chama popularmente de ínguas, no caso a leucemia crônica, tá? A incidência dessa leucemia aqui no Brasil gira em torno de 10 mil casos por ano, acomete um pouco mais os homens do que as mulheres. Desses 10 mil casos do ano passado, por volta de 5.500 casos no sexo masculino e 4.500 no sexo feminino. O motivo exato de surgir a leucemia, a medicina ainda não consegue explicar. Isso acontece devido a uma mutação que a célula-tronco adquire durante as suas divisões, mas existem alguns fatores de riscos que a população em geral que pode evitar. Dentre eles, o tabagismo é um fator de risco conhecido para a gênese de leucemias. Exposição a derivados do petróleo, como o benzeno. Então, profissionais que trabalham em posto de gasolina têm que estar sempre usando equipamento de proteção individual, né, os EPIs. Aqueles pacientes que já fizeram quimioterapia ou radioterapia por outro motivo, por outra doença, são pacientes que têm mais incidência de leucemias. E em algumas síndromes hereditárias, no caso a síndrome de Down, as crianças têm uma incidência também um pouco maior de ser diagnosticado com leucemia. E quais são os sintomas de leucemia que chamam a atenção? O que é que faz com que o paciente desconfie e procure auxílio médico? Então a leucemia ela pode ser, como eu falei no início, aguda ou crônica. A leucemia aguda ela tem uma evolução muito rápida, então o paciente vai sentir sintomas como anemia. A anemia vai gerar fraqueza, indisposição, intolerância ao esforço físico, vai gerar palidez. O paciente vai estar astênico, vai estar sem vontade de sair da cama, sem força de fazer suas atividades. O paciente também pode ter distúrbios hemorrágicos em virtude da plaqueta baixa. Esse distúrbio hemorrágico ele se comporta como sangramento mucoso no nariz, na boca, ao escovar os dentes, aumento do fluxo menstrual, manchas roxas na pele que podem surgir, às vezes com um trauma pequeno, às vezes sem trauma algum. Nesse caso, na leucemia aguda, a gente também pode ter linfonodos aumentados, as ínguas, e o baço também pode crescer um pouco. Já na leucemia crônica é diferente. A leucemia crônica é uma doença que se comporta de forma muito lenta e às vezes o paciente demora muito tempo para ter o diagnóstico, porque na verdade o paciente não tem sintomas. Às vezes o paciente vai fazer uma cirurgia, vai fazer um exame laboratorial de rotina e descobre ser portador de uma leucemia crônica. Geralmente é assim que se faz o diagnóstico. Mas se esse paciente ele não faz exame de rotina e deixa a doença evoluir, com o tempo podem surgir alguns sintomas também, como anemia, fraqueza, indisposição, linfonodos aumentados, baço aumentado, desconforto epigástrico. São os sintomas mais prevalentes aí nas leucemias crônicas. A leucemia linfóide aguda é uma doença que acomete principalmente crianças e adolescentes, né? Então, de todos os cânceres da pediatria, a leucemia linfóide aguda é a mais comum. Já as leucemias crônicas acometem mais pessoas ali por volta de 50 anos ou mais. O tratamento depende basicamente do tipo de leucemia e o tratamento é individualizado, tá? Então cada paciente tem uma proposta terapêutica de acordo com o seu perfil, de acordo com a sua doença, e esse tratamento pode envolver quimioterapia, pode envolver radioterapia, pode envolver imunoterapia e pode envolver transplante de células-tronco, o transplante de medula óssea. Esse transplante pode ser autólogo, ou seja, a pessoa pode receber a própria medula, ou pode ser um transplante alogênico de um doador histocompatível, isso de acordo com cada situação. Não só no mês de fevereiro, que a gente vive a campanha do Fevereiro Laranja sobre leucemias, mas em qualquer mês do ano, em qualquer época, se você tem qualquer sintoma desses, anemia, fraqueza, indisposição, sangramento fácil, aumento do linfonodo, manchas roxas que surgem às vezes sem trauma, você deve procurar um médico para fazer essa avaliação e caso seja o diagnóstico precoce de uma leucemia, porque o diagnóstico precoce impõe um tratamento também precoce e uma melhora da resposta terapêutica. Se você tem diagnóstico de leucemia crônica ou você conhece alguém, algum parente, algum amigo com diagnóstico de leucemia crônica, a FAP está de portas abertas, está de braços abertos para recebê-lo. Aqui a gente tem um tratamento específico adequado para a sua situação. Doutor Igor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Não deixe de seguir as informações do Hospital da FAP no Instagram, no Facebook e também no nosso canal do YouTube, @Hospital da FAP. Curta e também
compartilhe. O assunto agora é quimioterapia. Na conversa, na entrevista de hoje, a presença da médica Isley Virgínio. Vamos acompanhar a partir de agora. Muito bem, a nossa conversa agora é com a médica Isley Virgínio. Ela é oncologista e a partir de agora participa do programa Vidas Cuidando de Vidas. Doutora Isley, seja bem-vinda ao nosso programa, tudo bem? Olá, Kennedy, tudo bom? É um prazer estar participando do programa aqui da FAP, tá certo? Tendo esse bate-papo com você para a gente trazer informação para a população de pacientes da FAP, certo? Então, olá a todos os internautas, espero que vocês aproveitem esse momento com a gente. Muito bem, o nosso assunto é quimioterapia e a primeira pergunta, doutora, é a seguinte: o que é a quimioterapia e como ela surgiu? A quimioterapia é um grupo de medicamentos que tem como função destruir células, certo? Então, a mais popularmente conhecida é a quimioterapia antineoplásica, que vai destruir as células tumorais, certo? Então, são substâncias químicas, são medicamentos que são administrados para entrar no nosso organismo, para entrar no organismo do paciente e fazer essa destruição dessas células malignas, digamos assim. Ela surgiu no início do século passado, no início do século XX, principalmente na época da Segunda Guerra Mundial, quando eles utilizavam um gás tóxico, o gás mostarda. E aí foi um período assim, bem triste na história mundial, né, a Segunda Guerra Mundial, mas que foi um período que trouxe também muitas pesquisas e muitas descobertas. Então, eles observaram que as pessoas que eram expostas a esse gás mostarda apresentavam uma diminuição dos glóbulos brancos do sangue. E aí, depois dessa observação que foi realizada, foi-se realizado estudos em pacientes que tinham tumores hematológicos, pacientes que tinham leucemia ou linfoma, e observaram que havia uma regressão do tamanho tumoral e da contagem de células alteradas no sangue após a exposição dos pacientes a essa substância química, o gás mostarda, no caso. E aí, a partir daí, foram se desenvolvendo várias outras medicações e vários outros grupos de medicamentos que são as quimioterapias que a gente tem hoje em dia. Ok, agora, doutora Isley, quais os tipos de quimioterapia e como ela deve ser administrada? Quanto aos tipos de quimioterapia, nós temos... quimioterapia é um termo genérico, né, que vai englobar várias classes de medicamentos que vão ter suas funções. Então, ela pode ser classificada tanto pelas classes farmacológicas. Por exemplo, nós temos os antracíclicos, e aí dentro dessa classe farmacológica nós temos várias drogas, como a doxorubicina, a epirubicina. Temos o grupo dos taxanos, por exemplo, que temos o docetaxel, o paclitaxel, e por aí vai. São vários grupos de medicamentos. Então, quimioterapia não é um medicamento só. Quimioterapia é um grupo de medicamentos que a gente vai utilizar de acordo com cada tipo de câncer, certo? Ela também pode ser classificada de acordo com a via que ela é administrada ao paciente, né? Então, ela pode ser do tipo oral, que a gente tem algumas medicações como a capecitabina, e ela pode ser intravenosa, certo? Às vezes o pessoal gosta de fazer uma distinção pela cor, mas assim, a maioria dos quimioterápicos tem a cor translúcida, transparente, né? Alguns, por exemplo, têm a cor vermelha, que é uma característica dos antracíclicos, né? Então, os antracíclicos eles podem ser utilizados para alguns tipos de câncer, como os cânceres hematológicos, como os linfomas. O câncer de mama também é muito utilizado, alguns sarcomas. Então, ele tem essa característica de ser vermelho, mas não por isso ele é mais forte ou vai ter... o pessoal acha que é como se fosse a pior quimioterapia por ser vermelha, mas não, é apenas uma característica da droga. Existe o metotrexato, que ele tem uma coloração um pouco alaranjado, sabe? Então, assim, a maioria, ele não é distinguido por cor, certo? Ele é distinguido pelo tipo, pela classe farmacológica que ela é. Assim, eu costumo dizer, da mesma forma que a gente tem vários medicamentos da pressão, que faz baixar a pressão, como captopril, enalapril, losartana, propanolol, nós temos várias drogas diferentes da quimioterapia, que cada uma é utilizado para o tipo de câncer específico. Agora, existem outros tipos de tratamentos fora a quimioterapia?
Sim, como eu falei no início, a quimioterapia foi logo um dos primeiros tratamentos antineoplásicos descobertos. Mas à medida que o câncer foi se tornando mais frequente e mais estudado, então foram surgindo novos tipos de tratamento. Então, outro tratamento muito importante para o câncer é a hormonioterapia, que é utilizado principalmente no câncer de mama e no de próstata. São medicamentos também, às vezes, ou administrado de forma oral, através de comprimidos, ou através de injeção, que é feito na barriga de forma subcutânea, ou até intramuscular, uma injeção mais profunda, que vai agir no receptor de hormônio de algumas células, para, dessa forma, fazer com que o câncer não se desenvolva. Então, é outra grande classe de medicamentos, a hormonioterapia. Hoje, nós já temos tratamentos mais modernos do que a hormonioterapia, que são as terapias-alvos, que, em alguns tipos de tumor, a gente pesquisa mutações nas células tumorais, e aí a medicação vai agir diretamente nessa mutação, ou diretamente em um receptor específico da célula tumoral. Por isso que a gente diz que é um alvo, certo? Então, assim, dessa forma, é um tratamento mais moderno e traz menos efeito colateral para o paciente, porque ele é mais direcionado para o tipo de tumor especificamente. Além desses, nós temos agora, mais recente, que está sendo um grande avanço na medicina nos últimos 10, 15 anos, na oncologia, que é a imunoterapia. A imunoterapia, diferente de todos esses outros tratamentos, ela vai agir estimulando o sistema imunológico do paciente para que as células de defesa do próprio paciente reconheçam e destruam as células tumorais. Então, é outro mecanismo diferente de tratamento, entendeu? Então, assim, de acordo com cada tipo de câncer, a gente vai indicar qual é o tratamento mais adequado. Se é com químio, se é com hormônio, se é com terapia-alvo, se é com imunoterapia e, às vezes, até com a combinação de todos eles. Muito bem, você está acompanhando o programa Vidas Cuidando de Vidas, um programa do Hospital da FAP de Campina Grande. A gente está conversando com a médica doutora Isley Virgínio. Ela é oncologista e está conversando com a gente sobre a quimioterapia. Aliás, doutora, uma dúvida que muita gente tem: qual é a diferença entre químio e radioterapia? Pronto, como eu falei, a químio e esses outros tratamentos que eu falei anteriormente, eles são medicamentos, são substâncias químicas que vão ser, de alguma forma, administradas para o paciente e vão agir em todo o organismo, vão circular através da corrente sanguínea para poder atingir o objetivo de matar as células tumorais ou controlar o seu crescimento. A radioterapia é um tratamento totalmente diferente. É um tratamento que é realizado através de radiação ionizante. Então, essa radiação ionizante vai ser produzida através de uma máquina para atingir uma área específica. Então, a radioterapia, assim, existem algumas situações que se pode irradiar o corpo todo, em algumas leucemias, alguma coisa do tipo. Mas, assim, na maioria dos casos, a radioterapia é um tratamento localizado, vai atingir uma região específica do organismo, que vai gerar esse feixe de radiação, para que essa radiação leve ao dano celular dessa região que vai ser atingida e destrua as células tumorais. Muito bem, a gente vai fazer um pequeno intervalo comercial. Daqui a pouco a gente retorna com a conversa muito importante com a médica doutora Isley Virgínio. O Vidas Cuidando de Vidas volta daqui a pouquinho. Você está vendo programa Vidas Cuidando de Vidas. O programa volta já. Todo mundo está convidado para conhecer a loja da Comfort House Estofados. Garanto, você nunca viu nada igual. Na hora de comprar estofados com padrão de qualidade, na Comfort House Estofados você vai encontrar tudo aquilo que sonhou para a sua sala. Um produto pensado em você, levando conforto, requinte e sofisticação para o seu lar. Comfort House Estofados, um encontro perfeito entre o conforto e a qualidade. Ah, e ainda tem pontualidade na entrega. Rua Félix Araújo, 215, nas Buninas, em Campina Grande. Voltamos a apresentar Vidas Cuidando de Vidas, um programa do Hospital da FAP.
Ok, estamos de volta com o programa Vidas Cuidando de Vidas, conversando com a médica Isley Virgínio. Ela é oncologista e o assunto é quimioterapia. Doutora Isley, quando exatamente a quimioterapia deve ser usada? Nós podemos usar a quimioterapia em vários contextos do tratamento oncológico do paciente. Então, assim, na maioria dos casos, dos tumores sólidos, a cirurgia é um tratamento fundamental. Na maioria das vezes é um único tratamento curativo que a gente pode oferecer para o paciente. Mas, às vezes, só com a cirurgia nós não conseguimos um resultado tão bom. Então, a quimioterapia pode ser utilizada de forma a ajudar a cirurgia a ter realmente um objetivo curativo. Então, a gente pode utilizar a quimioterapia antes da cirurgia, quando a gente chama que essa quimioterapia é uma quimioterapia neoadjuvante, antes da cirurgia, certo? Então, às vezes, alguns tumores são muito grandes e se a gente for fazer essa cirurgia com intuito radical, às vezes não dá para retirar o tumor como um todo, porque ele está muito grande, está aderido a estruturas próximas. Então, a gente faz a quimioterapia com o objetivo de diminuir o tamanho do tumor e assim facilitar a cirurgia e conseguir uma cirurgia com um intuito radical, de retirar realmente todo o tumor. Então, quando a gente faz a cirurgia, a quimioterapia antes da cirurgia, a gente diz que ela é neoadjuvante. A gente pode utilizar a quimioterapia também após a cirurgia, certo? Alguns tumores, principalmente quando estão mais avançados, quando se faz a cirurgia por si só, às vezes a gente não consegue um objetivo tão importante e às vezes a doença tem uma chance de voltar maior. Então, a gente utiliza a quimioterapia após a cirurgia para destruir alguma célula que possa ter ficado remanescente no organismo, que tenha atingido a corrente sanguínea. Então, a gente utiliza a quimioterapia após a cirurgia para tentar destruir essas células que possam estar circulando no organismo para diminuir a chance da doença voltar. Outra indicação da quimioterapia também no intuito radical, às vezes fazer junto com a rádio. A gente tem alguns protocolos de quimio e radioterapia concomitantes. E aí o objetivo da quimioterapia é justamente potencializar o dano celular que vai ser causado pela radioterapia, aumentando a destruição celular. Esses tratamentos também podem ser feitos de forma radical, com intuito radical, na intenção de curar o paciente daquele tipo de câncer. E outra indicação da gente utilizar a quimioterapia é quando a doença já está avançada, já tem metástases à distância, e a gente utiliza a quimioterapia com intuito paliativo. Qual é o intuito paliativo? É tentar diminuir o tamanho do tumor, tentar controlar, diminuir o crescimento das células tumorais ou estacionar, fazendo com que o paciente tenha um aumento na sua sobrevida, certo? Então, nesse caso, o objetivo do tratamento é prolongar a sobrevida do paciente. E, em alguns casos, a gente não utiliza a cirurgia. Apenas assim, se tiver realmente alguma necessidade, a gente pode associar esse tratamento paliativo com algumas outras técnicas, ou de cirurgia ou de radioterapia. Mas, no geral, o objetivo é tentar prolongar a sobrevida do paciente. Doutora Isley, em geral, qual a duração desse tratamento? É muito demorado? A duração do tratamento como um todo vai depender basicamente da indicação. Então, quando a gente utiliza no cenário neoadjuvante, esse tratamento pode demorar de 2, 4 a 6 meses. No adjuvante também, existem tratamentos que podem ter uma duração de 2, 3 meses, 4 meses, 6 meses de tratamento. Quando é com intuito paliativo, como o objetivo é prolongar a sobrevida do paciente, então, muitas vezes, os pacientes vão fazer o tratamento o resto da vida. E quanto mais tempo ele fizer o tratamento, mais a gente vai estar conseguindo o nosso objetivo, que é prolongar a sobrevida dele, certo? Quanto à sessão de quimioterapia especificamente, isso vai depender do tipo de quimioterapia que é utilizado e do protocolo. Uma outra pergunta importante que as pessoas sempre fazem com relação aos efeitos colaterais do tratamento. É importante também explicar o que é exatamente o efeito colateral. Como eu falei, a quimioterapia são substâncias que vão entrar no nosso organismo e como foi um dos primeiros tratamentos que foram descobertos, então é um tratamento bem genérico. Ele vai agir através da corrente sanguínea em todos os órgãos do
do paciente. Então, o objetivo é destruir célula neoplásica, célula maligna, mas alguns órgãos sadios, alguns tecidos normais, saudáveis do organismo, também vão sentir os efeitos desse tratamento. Então, esses são os efeitos colaterais, são efeitos que acontecem em decorrência da ação da medicação, certo? Então, assim, o objetivo do tratamento é destruir célula neoplásica. Geralmente, essas células neoplásicas, elas têm um crescimento acelerado. Então, as células sadias do nosso organismo, que têm um crescimento acelerado, também vão ser as mais susceptíveis. E quais são essas células que a gente tem? As do cabelo, né? Todo dia o nosso cabelo está sendo produzido, está crescendo, então a quimioterapia também vai agir nessas células que estão se dividindo. Não são todas as quimioterapias que têm um efeito colateral de queda do cabelo, mas algumas têm, porque elas vão agir nas células que estão se dividindo, e as células que produzem os fios, elas têm uma divisão mais rápida, então acaba destruindo essas células e, consequentemente, o cabelo cai. Então, assim, é um exemplo de célula que tem uma divisão rápida no nosso organismo. Outro exemplo são as células da medula óssea. A medula óssea é como se fosse a fábrica do sangue no nosso organismo. Então, também, todo dia, nós estamos tendo uma renovação dessas células da medula. Então, um efeito colateral que pode acontecer é a diminuição dessas células do nosso sangue, porque vai diminuir a produção. Então, pode baixar a imunidade, que são os glóbulos brancos que fazem a defesa do nosso organismo. Pode dar um pouco de anemia, pode baixar um pouco a plaqueta, que são outras células que compõem o nosso sangue. Outras células também que são bem susceptíveis são as células das nossas mucosas. As mucosas é como se fosse o revestimento interno dos nossos órgãos. Então, o revestimento interno da boca, o revestimento interno do intestino. Então, essas células também estão constantemente se renovando. Então, pode dar a inflamação, a diminuição dessas células e trazer efeitos nesses órgãos, na boca, da afta, né, da ferida na boca, pode dar diarreia por conta dessa inflamação do intestino, certo? Dessas células que se renovam no nosso intestino, no nosso trato digestivo. Além disso, algumas classes de medicamentos, eles têm um efeito mais específico em alguns órgãos. Por exemplo, algumas podem atingir diretamente os rins, pode atingir o coração, pode gerar inflamação no pulmão, pode gerar inflamação na bexiga. Então, depende muito de cada medicamento, qual efeito vai ser proporcionado. Também depende da forma como a droga é administrada no organismo. Muito bem, você continua acompanhando o programa Vidas Cuidando de Vidas, um programa do Hospital da FAP de Campina Grande. A pauta é quimioterapia. A gente continua conversando com a médica Isley Virgínio, ela é oncologista. Como eu falei para vocês, a gente está falando sobre o tratamento à base de quimioterapia. Doutora, é importante a gente falar um pouco a respeito da rotina do cidadão, da cidadã que se submete à quimioterapia. É uma rotina normal? Sim, o objetivo é justamente a gente proporcionar uma rotina normal para o paciente. Então, na maioria dos casos, principalmente quando o paciente está fazendo aquela quimioterapia preventiva para diminuir a chance da doença voltar, então a gente geralmente são pacientes que têm uma condição de saúde boa e a gente consegue manter essa qualidade de vida para o paciente. Então, o objetivo é que ele tenha realmente uma rotina de vida normal. Alguns pacientes acabam tendo algumas limitações já causadas pela própria doença, então, às vezes, precisa de algumas adaptações. Mas, no geral, a gente consegue oferecer uma vida normal para o paciente, apenas com alguns cuidados que a gente vai falar logo mais. Muito bem, vamos a alguns tópicos aqui que são importantes. Por exemplo, o sono, a importância de se dormir durante o tratamento. O objetivo é que o paciente tenha realmente um sono regular, no horário correto, para poder descansar o organismo e ele acabar tolerando melhor a quimioterapia, diminuir o estresse que pode ser causado pelos efeitos colaterais do medicamento e ele possa ter um descanso regular para poder tolerar bem o tratamento. O próximo tópico, bebidas alcoólicas, pode? O ideal é que nos dias que antecedem a quimioterapia ou nos poucos dias após a quimioterapia seja evitado, porque pode potencializar os efeitos tóxicos da quimioterapia no organismo, principalmente aumentar enjoo, aumentar a dor de cabeça, a ressaca pode ser um pouco maior.
Mas, no geral, pacientes que já têm um tratamento em andamento, em pequenas quantidades, com moderação, esporadicamente, não faz mal. O que faz mal, realmente é o excesso, a frequência, né? Então, assim, sendo um caso de exceção, não tem problema. E se o paciente estiver fazendo um tratamento dentário, qual o procedimento? O ideal é que se converse com o oncologista e com o dentista que está realizando o tratamento quimioterápico para combinar com esses dois profissionais como será, certo? Então, procedimentos mais invasivos, procedimentos cirúrgicos, acaba, às vezes, precisando de uma pausa no tratamento para poder realizar o tratamento odontológico. Então, sempre é bom conversar tanto com o dentista como o seu oncologista para que haja essa autorização, dependendo do tratamento que for ser realizado. E se o paciente estiver utilizando outros medicamentos? É importante falar para o seu oncologista todos os medicamentos que você faz uso, até mesmo porque o paciente pode ter outras doenças, como pressão alta, problema de coração, problema de diabetes. Então, tem que falar para o oncologista quais são os medicamentos que estão em uso, para saber se vai ter alguma interferência com o tratamento que você vai realizar. Na maioria dos casos, os medicamentos de pressão, de diabetes, de coração, devem ser mantidos normalmente durante o tratamento quimioterápico. No caso das mulheres, a menstruação. Como eu falei, a quimioterapia ela age nos órgãos que têm uma divisão celular mais rápida. Então, os ovários na mulher têm esse ciclo a cada mês, a ovulação, né? Então, mulheres que estão no período fértil ou que estão ainda com a menstruação ativa, ela pode ter alterações nesse ciclo menstrual. Então, o fluxo de sangue pode ficar mais intenso, às vezes pode diminuir e às vezes pode parar completamente. Não tem como a gente prever o que vai acontecer com cada uma. Vai depender da idade, vai depender se está mais próximo da menopausa ou se a mulher é mais jovem. Então, pode acontecer essas alterações no ciclo menstrual. É importante lembrar que a gravidez durante o tratamento quimioterápico deve ser evitado. Então, é bom conversar com o seu médico para ver se ele vai prescrever algum tratamento anticoncepcional com medicamentos ou é importante utilizar a camisinha, principalmente nos homens e mulheres que estão realizando o tratamento com quimioterapia. E a vida sexual do casal? A vida sexual pode continuar normalmente, certo? Para as mulheres pode acontecer um pouco de desconforto vaginal. A vagina também é coberta por aquela mucosa que eu falei anteriormente. Então pode ter um ressecamento vaginal, mas existem meios para contornar esse efeito colateral, lubrificantes, à base de água principalmente, para que a mulher possa manter a atividade sexual normal durante o tratamento sem nenhum desconforto. Lembrando mais uma vez a questão de que a gravidez deve ser evitada. É inevitável falar sobre a queda do cabelo. E aí? A queda do cabelo, como eu falei anteriormente, é um efeito colateral que acontece porque as células dos folículos pilosos que produzem, né, o fio de cabelo, elas estão em constante renovação. E aí são mais propícias ao efeito da quimioterapia. Não são todos os quimioterápicos que fazem o cabelo cair. Geralmente o médico explica para o paciente, quando está passando a quimioterapia, se a quimioterapia que ele vai fazer vai cair o cabelo ou não. Aí as mulheres, principalmente, né, que a maioria tem um cabelo longo, podem se programar com antecedência para contornar esse efeito. Então, pode cortar o cabelo e mandar para fazer uma peruca, ou pode conseguir uma peruca. Tem paciente que não gosta da peruca, mas pode utilizar chapéu, utilizar lenço, certo? Às vezes pode dar um pouco de dor de cabeça quando o cabelo começa a cair, certo? É um efeitozinho que pode acontecer, chato, mas pode utilizar um analgésico, tá certo? Para evitar essa dor de cabeça que pode acontecer. E ter os cuidados com o couro cabeludo, né? Evitar trauma local. Se for se expor ao sol, é uma região que também tem que ser protegida dessa exposição solar para evitar outros problemas. No caso da alimentação, o paciente pode comer de tudo? Geralmente a alimentação, a gente recomenda que seja uma alimentação saudável. Então, não existe uma recomendação única formal para todos os pacientes. Como eu falei, a quimioterapia ela pode agir no intestino, deixando o intestino mais sensível. Então, a gente geralmente recomenda que o paciente evite alimentos muito pesados, muito gordurosos, que possam contribuir para uma diarreia, por exemplo. Alimentos mais pesados que possam piorar o enjoo, que é um efeito colateral muito comum que pode acontecer com a quimioterapia.
Então, comer alimentos mais leves, principalmente no dia da quimioterapia ou nos primeiros dias após, para evitar esses efeitos colaterais. Outra coisa muito importante a respeito da alimentação são as medidas de higiene e cuidado no preparo dos alimentos. Como a imunidade pode baixar do paciente que está fazendo a quimioterapia, o ideal é que esses alimentos sejam preparados com muito rigor, com muita higiene, para evitar que eles sejam contaminados durante o preparo. Também é recomendado que ingerir os alimentos frescos, preparados no mesmo dia, certo? Evitar comida de geladeira, que passa de um dia para o outro, que pode estragar alguma coisa, né? E como a imunidade pode estar baixa, isso pode causar uma infecção intestinal. Frutas e verduras devem ser bem lavadas, deixadas de molho ou na água sanitária, no hipoclorito de sódio, para matar aqueles germes, tá certo? Evitar comida assim, que às vezes se come fora, que não sabe a procedência, justamente pelo risco de ter alguma contaminação nesse alimento, de ter alguma bactéria que possa causar alguma infecção intestinal. Alimentos crus também, né? Peixe cru, sushi, essas coisas também devem ser evitadas. Carnes bem passadas, carne e ovo bem passado. Só um tópico rápido, quando a gente fala em alimentação, a gente fala também em atividades físicas. Também é possível? É recomendável? Sim, na maioria dos casos o paciente pode manter uma atividade física regular. Isso é até importante para evitar alguns efeitos colaterais da quimioterapia, como a fadiga muscular que pode dar. Fazendo o fortalecimento da musculatura com a atividade física, esse efeito da fadiga é diminuído. E o paciente mantém uma massa muscular adequada, entendeu? Que isso é importante para o paciente ter força, diminuir a fadiga, diminuir até alguns outros efeitos colaterais, como às vezes enjoo, vômito, o paciente se exercitando, é importante. Ok, para a gente concluir, uma pergunta importante: quando exatamente o médico deve ser procurado? Todo paciente que está realizando quimioterapia deve procurar o médico quando tiver febre, certo? Febre, às vezes, pode ser o único sintoma de uma infecção. E infecção em pacientes que estão fazendo quimioterapia, que podem estar com a imunidade baixa, pode se tornar uma coisa muito grave com risco de vida. Então, eu sempre falo para os meus pacientes, muitos são resistentes a procurar o médico quando tem febre, mas a gente geralmente recomenda que o paciente tenha um termômetro em casa, para que sempre se verifique a temperatura e se perceber que está com a temperatura alta, colocar o termômetro. E se tiver com febre, que geralmente é a temperatura acima de 37,8 ou 38 graus, procurar imediatamente a emergência para avaliar se está com alguma infecção, se está com a imunidade baixa, porque muitas vezes, às vezes, precisa de antibióticos que podem ser passados ou por via oral, se o paciente estiver bem, e em alguns casos precisa até de internação. Qualquer hemorragia que apresente, seja no vômito, seja nas fezes, seja na urina, também é importante que procure o médico. Em casos de diarreia ou de vômitos muito intensos, que os medicamentos que foram prescritos para tomar em casa não estejam resolvendo, é importante que o paciente procure o hospital para justamente tratar e evitar a desidratação, certo? Que também pode comprometer a saúde de forma aguda do paciente, com risco de vida. Muito bem, concluímos, portanto, a conversa com a doutora Isley Virgínio, ela é oncologista. Doutora Isley, muito obrigado pela sua presença aqui no programa, viu? Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês, ter esse papo com você, Kennedy, e poder trazer um pouco de informação para todos os pacientes aqui da FAP e os pacientes que não são da FAP, mas que estão assistindo o nosso programa. Muito bem, esse foi mais um programa Vidas Cuidando de Vidas, direto do Hospital da FAP de Campina Grande. Muito obrigado a todos e até o próximo programa. Você acabou de ver Vidas Cuidando de Vidas, um programa do Hospital da FAP. Oferecimento